capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. Está escrito: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Podeis assentar. Nós vamos tratar do reinado milenar, que algumas religiões interpretam de forma errada. Nesse texto foi dito que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto, e com o sacrifício que foi feito dele mesmo na cruz do Calvário, com o sangue derramado na sua morte, ele, Jesus, comprou para Deus homens de toda nação, tribo e língua. A palavra comprar, porque Jesus, ao morrer na cruz, pagou a dívida, então ele comprou a nossa dívida. Mas nem todos os seres humanos estão ou serão resgatados da sua vã maneira de viver, porque endurecem o coração e não são escolhidos de Deus. Mas aqui João viu então uma visão, que estes que foram comprados com o sangue de Jesus, eles foram feitos, preparados, transformados em sacerdotes, e reis. No céu não será necessário sacerdotes e reis. Então aqui está falando de um reinado na terra. Agora, por que a necessidade de sacerdotes e reis? É isso que eu quero mostrar para os irmãos, sobre detalhes dos versículos. Sacerdotes e reis. Mas Jesus não é o nosso sumo sacerdote? Por que então mais sacerdotes? Bom, a explicação está no livro de Zacarias. Mas antes de nós irmos para lá, calminha, antes de nós irmos para lá, eu quero dizer mais uma coisa aos irmãos. Existem dois reinados de Cristo. Um é o reinado milenar. O reinado milenar aqui na terra. As irmãs estão prestando atenção, irmã Márcia, as irmãs que gostam sempre estudando. O reinado milenar, 1000 anos, haverá um reinado de Cristo sobre a terra. Depois nós vamos explicar por que sacerdotes e reis. Agora, nós vamos ver novamente esse reinado descrito no livro do Apocalipse, no capítulo 20, que os irmãos bem conhecem, somente para os irmãos terem entendimento. Eu vou ler do 1 ao 5. Gostaria que os irmãos ficassem muito atentos, porque ontem eu, irmão Edson, e um vendedor, um irmão gaúcho, tem 2 anos que ele está no Evangelho. Gostaria muito que ele estivesse aqui, mas ele poderá ouvir esse DVD. Estávamos conversando então a respeito de onde o diabo será aprisionado. Existem algumas religiões também que afirmam que Satanás ficará aprisionado na terra sem ninguém durante 1000 anos. Isso não tem concordância bíblica. Se o reinado de Jesus será 1000 anos sobre a terra, como Satanás estará preso aqui? Mas as escrituras nos dá a luz que ele ficará preso no abismo e não mais enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Está bem claro aqui. Os irmãos vão ler e vão prestar atenção. O abismo que aqui nesse texto está falando é o inferno. Tanto Satanás e os seus demônios serão expulsos, todos eles, da face da terra, para que o reino de Jesus sobre a terra seja sem interferência de demônio. Vamos ler então.
e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Veja que é o mesmo período que haverá de paz no reino milenar de Cristo. 1000 anos, Satanás será preso no abismo, e 1000 anos haverá então uma paz sobre a terra. E lançou-o no abismo, amarrou e o lançou do abismo. Abismo não é na face da terra e nem é sepultura, é um inferno real que existe, que agora existe. E ali o encerrou. A palavra encerrar é fechou, quer dizer que pôs um selo, ele não pôde sair, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Que nações? Para que ele não engane mais as nações. Que nações? As nações que vão reinar aqui na terra com Cristo, porque não serão reinados sem ímpios. Os ímpios sobreviventes da grande tribulação gerarão filhos, formarão um número ainda imenso de gente perdidas na face da terra durante os 1000 anos. Gravem isso. Mas eles não serão enganados por Satanás para levá-los à guerra. Porém, esses ímpios sobreviventes da grande tribulação, marcados com o sinal da besta, não terão salvação. Gerarão filhos que não serão salvos. Isso é um segredo, é um mistério que eu não vou entrar nele agora, porque muitos não vão compreender. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos. Veja bem, o tronos aqui está no plural, vários tronos. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Vejam então que esta palavra aqui que João viu nesta visão foi o que Paulo disse em Coríntios: irmãos, ouça algum de vós tendo demanda entre vós e ir perante aos infiéis? Não há entre vós alguém que julgue a causa? Ah, pastor, mas a Bíblia diz para não julgar, para não julgar segundo a carne, mas nós temos a autoridade e poder para julgar, segundo a visão de Deus, e em espírito e em verdade, segundo a reta justiça. Pois Jesus disse: julgai segundo a reta justiça. Depois ele disse também na Escritura, né? Não julgueis para não sejais julgados, segundo a carne, claro, segundo o meu parecer. Então essas pessoas que João viu são aquelas que Paulo disse: pois não sabeis, irmãos, que nós havemos de julgar os anjos do mundo? E aqui mesmo está escrito que os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. E entre os gentios, aqueles que Jesus separar também serão separados para o julgamento. Mas nos 1000 anos de paz também serão separadas pessoas para serem reis, sacerdotes. Como não é, irmãos? Vocês não sabem os 1000 anos, por que 1000 anos de paz sobre a terra, e depois isso vai acabar e vai ter um outro reinado. Nós vamos falar sobre o outro reinado. Esse reinado de 1000 anos será como uma escola. O povo de Deus vai aprender aquilo que eles não fizeram corretamente no Velho Testamento, e vai ser comemorado algumas festividades e algumas atividades como ela, talvez todas, não sei. Pois nós temos aqui certeza de que uma das festas será realizada nos 1000 anos. Nós vamos ver isso no livro de Zacarias. Prestem bem atenção. Para mim é fácil, irmão, estudar e desmiuçar isso aqui, mas para vocês juntar versículo e ficar pensando e calculando, não é fácil, porque eu estudo constantemente essas coisas, e os irmãos às vezes não têm tempo, né? Mas essas pessoas que ele viu, foi lhes dado o poder de julgar, são almas, são pessoas, não são anjos. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Essas almas que foram degoladas são almas que vieram da grande tribulação, ou seja, irão passar pela grande tribulação e não irão ser arrebatadas, porque não se encontrarão suficientemente santas para a hora do arrebatamento.
então vão selar a salvação com o cutelo, não é? Na guilhotina, pelo testemunho que deram, não é? E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então João viu os mártires da grande tribulação, pessoas que vão ficar aqui, crentes que vão ficar aqui, judeus que vão ficar aqui, e outros que vão se converter também, debaixo de grande perseguição, vão chegar à conclusão de que tudo aquilo que foi falado anteriormente, antes o arrebatamento, foi verdade. Então quererão buscar a Deus, servir a Deus, porém serão perseguidos e mortos. João então vê aqui nesta visão, e no capítulo 7 ele vê também os mártires da grande tribulação em um número que não dava para contar, com vestes brancas e palma nas mãos. Esses da grande tribulação e os que já foram com Cristo vão vir e reinar na terra durante 1000 anos. Versículo 5: mas os outros mortos, os perdidos, irmãos, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Como eu disse no outro vídeo, a primeira ressurreição começa antes do arrebatamento da igreja, quando os mortos vão ressuscitar primeiro. Não significa que os mortos que vão ressuscitar primeiro, só eles são salvos. Os mortos da grande tribulação que vão se seguir nos 7 anos de combate da grande tribulação, também faz parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição não está falando do primeiro tempo da ressurreição. A primeira ressurreição engloba o tempo inicial antes do arrebatamento até o final da grande tribulação. Chama-se primeira ressurreição, porque esta primeira ressurreição é só para os remidos, salvos. Entenderam, irmãos? Amém. A segunda ressurreição começará no capítulo 20, aqui do versículo 11 em diante, que fala sobre o juízo final, aonde o mar vai dar os mortos que nele havia, e o inferno vai colocar para fora os mortos que estão lá dentro dele. O inferno é real, e os perdidos estão lá sofrendo. No dia do juízo eles vão sair para serem julgados e serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda ressurreição. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Depois que terminar os 1000 anos de paz, Satanás sai do inferno, ele vem para a face da terra com os demônios e encontra a terra cheia de gente, igual Gog e Magog. Inclusive o capítulo 38 de Ezequiel, que fala sobre Gog e Magog, não é a guerra do Armagedon, que muitos pastores, inclusive teólogos, estão afirmando com veemência na internet por aí, que é a guerra do Armagedon. E eu digo para qualquer pastor, e provo lá nas escrituras, as referências que vai acontecer nos períodos do 1000 anos da grande tribulação, dos 7 anos da grande tribulação, no finalzinho. Mostra as escrituras os detalhes que a palavra que diz no livro de Ezequiel, capítulo 38, sobre Gog e Magog, é esta guerra final, quando Satanás é solto. Ele é solto da sua prisão, encontra as cidades não muradas, como diz lá em Ezequiel, não muradas. O povo que veio, que saiu da guerra, que saiu do combate, estava agora habitando tranquilo, e ele vê o povo tudo tranquilo. Ele vai entrar nos cabeças das nações ímpias e vai arregimentá-las e vai prepará-las para um combate final, para a última tentativa contra o arraial santo. Mas a Bíblia diz, como está escrito no livro de Ezequiel, que vai cair fogo do céu, que vai estremecer as aves do céu, os peixes do mar, e o Senhor vai trazer o inimigo sobre os montes dele, sobre a proximidade ali de Jerusalém, para que o povo de Deus veja a derrota final de todos os ímpios. Nesta ocasião, meus amados, quando Satanás é solto, durante um período que a Bíblia não fala, ele não vai ser solto hoje e amanhã vai fazer guerra. Ele vai preparar as pessoas, ele vai incutir na mente dos perdidos, os que ficaram marcados com o sinal da besta e aqueles que não se converteram. Ele vai colocar na mente deles que eles terão a vitória contra o povo de Deus, porque na grande tribulação, no período dos 1000 anos de paz, haverá uma diferença dos ímpios e dos remidos. Os ímpios vão morar no seu lugar, mas os remidos do Senhor vão morar nas bandas de Jerusalém, em todas aquelas regiões.
o território ali será preparado na grande tribulação. Haverá muitos terremotos que vai preparar o lugar ali. Algumas montanhas serão desfeitas e haverá muita planície, conforme está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14. Deus vai preparar a terra para o povo habitar sem muitos obstáculos no período da grande tribulação. É muito provável que ele ajunte mais os continentes como era no passado, conforme está escrito. Então, amados e queridos irmãos, vai descer fogo do céu e os ímpios vão morrer todos. Nesta ocasião já não nasce mais ninguém, acabou os seres humanos que tem para vir para a terra, que está lá com Deus, tanto remidos como perdidos. Vai acabar o nascimento de seres humanos. Então, irmãos, depois que caísse fogo do céu e consumir todos os perdidos, o livro de Ezequiel, capítulo 39, fala sobre o enterro dos ossos que nós estudamos aqui. Eu não vou para lá, eu não vou estudar essa parte, eu já estudei isso com os irmãos, né? Haverá um enterro dos ossos. A terra, antes de ser desfeita, antes de ser destruída, ela será purificada da presença dos ímpios. É interessantíssimo. Você vê que o cristão, para morrer, para ser salvo, o corpo, até o corpo dele tem que ser santificado. Por isso que a palavra de Deus diz, não é? Corpo e alma me preparaste. E também está escrito que o nosso Deus nos santifica em tudo: nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo. Ou seja, conservado, plenamente conservado para a vida do Senhor. O cristão falecer e entrar no céu, o corpo do cristão tem que estar em santidade. Então a terra, ela será purificada dos ossos, e serão separados pessoas para, né, que encontrem os ossos, e outros que vão enterrar. Isso está registrado no livro de Ezequiel, que é a visão. O livro de Ezequiel mostra muitas visões do futuro, não é? É tipo um livro do Apocalipse. Há muitas visões ali futurísticas, né, relacionadas ao Apocalipse. Como o livro também o livro de Joel, o livro de Daniel, Isaías, Jeremias. Há muitas profecias do passado, não é, que elas apontam mais para um futuro distante, que é o que nós estamos chegando. Agora abram conosco ainda, irmãos. Os irmãos entenderam então esse reino milenar, será 1000 anos. Quando acabar esse reino de Cristo, então Satanás será solto da sua prisão e vai fazer a sua última tentativa. E esse reinado tem um propósito: de ensinar o povo de Deus. Haverá um ensinamento. A água vai correr da casa de Deus como um rio, ou seja, o ensinamento do Espírito Santo. E haverá muita compreensão, porque o Senhor Jesus será o Rei dos Reis. E haverá sacerdotes, haverá reis, e haverá festividade. Será um tempo de muita alegria aqui na terra. Vamos para o capítulo 22 do livro do Apocalipse, versículo 3, 4 e 5. Agora eu vou falar sobre o outro reino de Cristo. Preste atenção. 3, 4, 5. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Aqui é um outro reinado. Esse reinado é o reinado da vida eterna, não nesta terra. Não nesta terra. Porque se os irmãos analisarem no capítulo 21, João diz que viu um novo céu e uma nova terra. Depois ele viu a nova cidade descendo de Deus como uma noiva adereçada ao seu esposo. E ela vai pousar nesta nova terra que é no céu, porque não é esta. Nós vamos habitar nesta terra. Nós não vamos habitar nesta terra. Só porque está escrito em Eclesiastes que a terra permanece para sempre, força de expressão, para sempre enquanto o homem viver aqui na terra. Porque o homem morre, não é? Aí suas obras se desfazem e a terra permanece. Então foi usada a expressão para sempre, porque vem o sol, a lua, frio, inverno, verão, uma geração, outra geração, e a terra permanece. Os seus circuitos permanecem, os rios, os vapores, os pássaros, e assim vai. Mas o homem vem sobre a terra, nasce,
passa por ela por um tempo, morre, vem outra geração e a terra permanece. Nesse sentido é que está escrito lá que é para sempre. Mas a verdade é que no livro do Apocalipse e no livro de João, diz que a terra será destruída no dia do juízo final. Se João viu um novo céu e uma nova terra, não foi essa, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, já era. Capítulo 20, versículo 11: e viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença aqui, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não se achou mais lugar para o céu e a terra, fugiu, desapareceu. Pedro já fala mais detalhadamente: rompeu em grandes trondos, os elementos ardendo em fogo se desfizeram. É isso que vai acontecer. O julgamento do juízo final será fora da terra, irmão. Será num lugar, só Deus sabe onde, porque não será na nova terra e nem será na velha terra. Porque após esse céu e essa terra serem destruídos, começam os mortos a aparecerem, os livros, e começa o julgamento, o grande trono branco. O anjo, ele precisa de uma escada de terra ou de madeira para vir do céu para cá? Nós seremos semelhantes aos anjos, podemos ficar em pé no ar, simplesmente no espaço, num lugar. O mundo para Deus é muito grande. Deus fez outros lugares que o homem não consegue atingir com aparelhos. Existem lugares onde é uma plataforma gigantesca, milhões e milhões de gente, bilhões e bilhões. Será quanto tempo vai durar o julgamento? Um dia? Ou 50 milhões de anos? 50 mil anos? Ou 1000 anos? Ou um dia? Para Deus vai ser um monte julgando. Então, amados, isso não interessa. Mas que vai haver um julgamento fora da terra, será fora da terra. Então esse capítulo 22 fala sobre o reino de Cristo junto com Deus, fora desta terra, na nova terra que está no céu. Tem muita gente que ainda não entenderam isso, não é? Isaías diz que nós vamos habitar nas alturas, a terra que está longe, não é essa terra aqui. Bom, agora vamos falar lá no livro de Zacarias, porque haverá sacerdotes e reis, que foi o primeiro versículo que nós lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 5, não foi? Versículo 9, e eu vou ler um pouco mais, porque eu nunca li, talvez assim com os irmãos, eu não lembro, e eu expliquei sobre o versículo 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler um pouquinho devagar, porque não adianta correr muito com os irmãos. E eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Isso aqui, irmão, para alguns estudiosos se cumpriu, né? Mas essa profecia, ela está apontando ainda para o futuro. Fala-se da grande tribulação. Deus vai convocar todas as nações contra o seu povo na terra e contra Jerusalém no período da grande tribulação. Versículo 3: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. O que significa isso? Primeiro ele traz as nações contra Jerusalém, seu povo. Daqui a pouco o versículo que se segue diz que o Senhor depois vai contra as nações. Significa que Deus vai permitir essas nações trazer castigo sobre o povo por causa da sua rebeldia, porque não creram em Jesus. Depois que terminar o tempo dos gentios, o tempo dos gentios se completarem, como diz também em Apocalipse capítulo 11, que o arco que está fora foi dito para não medir o arco que está fora, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Depois que as nações, os ímpios, os gentios fizerem o seu trabalho contra o povo de Deus que ficar aqui na terra, Deus vai visitar as nações com pragas, com pestilências, e finalmente a guerra do Armagedon. E naquele dia estarão os seus pés sobre, olha, o Monte das Oliveiras. Isso aqui é que dá o sentido real do texto, do que está vindo antes, porque essa palavra, que os pés do Senhor estarão sobre os montes da oliveira, porque foi dali que Jesus subiu ao céu. E o anjo disse: esse Jesus que vós viste subir para o céu, do mesmo modo que ele foi, ele vai descer, e vai ser sobre os montes da oliveira.
Então aqui está falando do regresso de Cristo em pessoa. Aqui está falando da vinda do Senhor Jesus no final da grande tribulação, após a guerra do Armagedon. Então, o versículo 2, 3 e 4 dá uma sequência correta. A grande tribulação, Deus traz o povo sobre Jerusalém, sobre o seu povo na terra, traz as nações, traz os povos sobre o seu povo. Depois do seu combate contra essas nações, chega no finalzinho a guerra do Armagedon. Aí Cristo vem sobre o Monte das Oliveiras. Vamos lá. Sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Esse livro aqui não fala detalhes de algumas passagens que em outras partes não falam detalhes. A Bíblia é escrita assim. Foi Deus que preparou a Bíblia dessa forma. Os profetas, a lei. Existe mensagem que se encaixa no final. Existe texto que é falado assim muito com símbolos e muitas alegorias, muitas figuras. Já outras passagens falam corretamente explicando. Mas como que você vai entender que isso aqui está se falando dos textos que nós estamos lendo anteriormente? Sobre os 1000 anos, sobre a grande tribulação, por revelação divina e pelo estudo. Você tem que ter o Espírito Santo para te revelar isso na tua mente e no teu coração. 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Não está claro aqui? Jesus vindo nas nuvens do céu com milhares de seus santos para reinar sobre a terra. Será uma coisa muito bonita quando o povo ver no céu o sinal do Filho do Homem. As nações ficarão apavoradas, arrasadas, porque seus esforços não valeram de nada. Versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia e nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Isso aqui está se falando do sinal do Filho do Homem. Estes dois versículos aqui, versículo 6 e versículo 7 de Zacarias 14, está falando do sinal do Filho do Homem. É aqui que está a chave. Porque como que todo olho no globo terrestre verá o Senhor? Porque na verdade, quando chegar a tarde, não haverá tarde e nem noite. Será um dia conhecido do Senhor. A terra dará um giro completo até Cristo descer sobre ela. Porque todo olho vai ver para cumprir as Escrituras. Então, para se cumprir a palavra que todo olho verá, realmente tem que haver um dia diferente do Senhor. Não haverá luz do dia, como eu já expliquei por que não haverá luz do dia, porque o sol não dará seu brilho. Vocês sabem que quando Jesus vier à terra não haverá luz do sol, nem luz da lua, nem luz das estrelas. Então será um dia conhecido do Senhor, porque o brilho da sua glória e dos santos que virão com ele vão iluminar o espaço todinho. Todo mundo, toda a terra será iluminada. Será uma coisa muito bonita, não é? E quem estiver na terra vivo, ainda na pele e no osso dos crentes, ficarão maravilhados, se regozijarão em ver a glória, aleluia. Oh meu Deus, eu fico imaginando essas pessoas, irmãos, que vão ficar aqui e algumas vão ficar vivos quando virem o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Salvador, aqueles em quem eles esperaram e firmaram a sua fé, agora vindo para eles, para reinar aqui na terra. Será uma alegria muito grande, glória a Deus.